No vídeo de hoje eu irei falar sobre o passado e o presente da esquerda, como também o que é a esquerda, qual foi o contexto histórico que ela surgiu e como ela se desenvolveu ao longo do tempo. Esse vídeo se dá porque muitas pessoas não entendem o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, de onde surgiu a esquerda e a direita, o que cada um defende. Então esse vídeo é um pouco para sanar essas dúvidas e para que vocês tenham mais noção do contexto histórico e como a esquerda se desenvolveu ao longo do tempo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o like e já se inscreve no canal. O surgimento do pensamento político de esquerda, das organizações de esquerda, das organizações de trabalhadores, surgiu em um contexto de revoluções francesa e industrial. E por que foi caracterizado como esquerda? Na França teve a Revolução Francesa, daí teve a Assembleia Nacional Francesa, e o destino colocou quem era fazendeiro, nobre, proprietário de terra, o clero, à direita. E quem era pobre, trabalhador, camponês, miserável, à esquerda. E esses que sentavam à esquerda eram defensores que o povo deveria ter dignidade, deveria ter direitos, deveria ter terra para trabalhar, deveria ter melhores condições de vida. Então, desde essa época, ser de esquerda é defender os explorados do mundo. E nesse período, a Revolução Industrial foi avançando e as consequências socioeconômicas foram se intensificando. E nisso foram surgindo pensadores chamados de socialistas. Para quem não sabe, pensadores socialistas, grupos de operários vieram antes de Marx. Esses grupos tinham diferentes linhas teóricas, diferentes autores, diferentes grupos socialistas, tinham muitas ramificações, mas eles tinham em comum a crítica ao processo de industrialização e à propriedade privada, e apontava que o sistema capitalista era um sistema que concentrava muito poder e riqueza nas mãos de poucos. Mas apesar de Karl Marx não ser o primeiro, sem dúvida nenhuma ele é o principal autor, pensador do pensamento socialista. E quem foi Marx? Marx foi um socialista alemão que formulou estudos em várias áreas, como direito, economia, política, sociologia, e ele, junto com Engels, foi o que formulou o que veio a ser chamado de socialismo científico. E as suas principais obras são o Manifesto Comunista e o Capital, onde ele esboça as suas principais ideias, como a luta de classe, o materialismo dialético e a sua análise do sistema capitalista. Nas suas obras, ele sintetiza o funcionamento da economia capitalista, mostrando como ela é baseada na exploração do trabalhador, que produz e gera riqueza, e a maior parte dessa riqueza fica nas mãos dos proprietários dos meios de produção. Diante de toda essa análise da formulação de conceitos, ele expõe essas ideias para o movimento operário europeu, e com isso ele convoca os trabalhadores para a união, para que eles possam tomar o poder, se organizarem para produzir uma economia, um Estado, uma sociedade que não seja baseado na exploração do trabalhador e que todo mundo pudesse produzir, trabalhar e sobreviver com melhor qualidade de vida. Mas Marx não tem essa força toda somente por conta das suas obras. Ele também foi muito ativo na organização das forças de esquerda de trabalhadores na Europa no século XIX. Em 1864, Marx e outros líderes operários, líderes de partidos de esquerda da época, funda a Associação Internacional dos Trabalhadores, que ficou conhecida como a Primeira Internacional. Esse organismo tinha como principal objetivo organizar a classe trabalhadora mundial. Nela participavam vários partidos da Europa, várias organizações de trabalhadores, vários intelectuais de esquerda, e ela tinha o papel de organizar a classe trabalhadora europeia. Essa internacional foi a primeira de muitas. Como o vídeo é só um resumo, eu não vou me adentrar nelas, mas eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada para saber mais o que foi essas internacionais. Mas de modo geral, nessa primeira internacional tinha três grandes grupos, que eram os anarquistas, os socialistas revolucionários e os sociais-democratas, ou os socialistas moderados. Os socialistas revolucionários eram os que seguiam a linha de Marx. Eles tinham o pensamento que a classe trabalhadora deveria tomar o poder, tomar o Estado, e assim, a partir da tomada do Estado, organizar uma sociedade mais igualitária, onde a riqueza gerada não fosse para as mãos de poucos e que o Estado seria o agente que iria gerir essa riqueza
e melhor distribuí-la. Os socialistas moderados ou sociais-democratas acreditavam que por meio da democracia, por meio da organização dos trabalhadores em partidos, disputando eleições, eles poderiam chegar ao poder e assim implementando as políticas de viés socialistas, aos poucos e, consequentemente, ao longo do tempo, teria uma sociedade mais socialista, com princípios socialistas. Enquanto os anarquistas rejeitavam essa ideia de tomar o Estado, porque eles caracterizavam o Estado como essencialmente burguês. E por conta disso, eles achavam que não dava para formar uma sociedade sem classe, uma sociedade igualitária, uma sociedade sem hierarquias por meio do Estado. Então eles negavam todas essas teses e achavam que a classe trabalhadora, a população, deveria se auto-organizar em comunidades sem o Estado. E ao longo do século XX, a esquerda chegou ao poder em vários países, alguns seguindo a linha autoritária, como é o caso da China, do Camboja, Cuba, União Soviética, e em outros países a esquerda chegou por meios democráticos. É o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra, dos países nórdicos, onde os partidos de esquerda, sociais-democratas, conseguiram chegar ao poder por meio do voto e implementar as políticas que ficaram conhecidas como as políticas de estado de bem-estar social. E hoje temos o que muitos autores caracterizam como a nova esquerda. Essa nova esquerda começou a surgir a partir da década de 70. Ela se diferencia da esquerda antiga, que estava mais orientada para questões como a luta de classe, combater o sistema capitalista, redução da pobreza. E essa nova esquerda entra no ativismo de pautas sociais, um ativismo de minorias. Eu não gosto muito desse termo ativismo de minorias, mas para efeito didático eu vou usá-lo. Como eu falei, essa nova esquerda surge, segundo muitos autores, a partir da década de 60, principalmente com o movimento hippie e com os protestos contra a guerra do Vietnã e pelos direitos civis. Esses movimentos vinham questionando algumas opressões, principalmente contra raça, gênero, sexualidade, pautando as questões ambientais e que logo tomou outras partes do mundo. A exemplo, na Europa, esse movimento foi encabeçado por intelectuais que, junto com essas pautas, também vinham querendo corrigir os erros da antiga esquerda, a esquerda que seguiu a linha autoritária. E esses movimentos começaram a adentrar na arena política a partir da década de 70, onde muitas pessoas que participaram desses movimentos começaram a se organizar em partidos ou em organizações não governamentais, que tinham o intuito de combater essas questões. Então, a partir daí, essa nova esquerda passou a lutar por essas pautas. Então, o conceito dessa nova esquerda é uma esquerda que também está pautando as questões do sistema capitalista, as questões ambientais, as questões de gênero, sexualidade, de raça, melhores condições de vida para pessoas que têm alguma deficiência física ou psicológica. Pois, como eu falei no começo, lembram que a esquerda é quem defende os explorados do mundo? Existiu essa nova reconfiguração dos ideais de esquerda, que também passou a entender que todas essas pautas também eram questões importantes, que todos esses segmentos também passavam por opressões, então era necessário ampliar esse leque de pautas. Então, desde então, a missão da esquerda é trazer todas essas pautas para um projeto de sociedade, um projeto mais inclusivo, igualitário e justo. E como eu falei, a esquerda existe diferentes linhas. Alguns grupos e algumas pessoas podem se ater a determinadas pautas mais do que outras, mas que tudo isso está embaixo do pensamento progressista. Então tudo isso serve para elucidar um pouco do que é a esquerda, que tem inúmeras divergências internas, mas que tem a sua principal missão de criar uma sociedade mais justa e igualitária, onde todo mundo tenha dignidade. Então galera, de modo geral é isso. Eu tentei resumir um pouco de 3 séculos de história política da esquerda. Sei que ficou muita coisa para trás, muita coisa que eu deixei de explicar, que eu posso explicar em outros vídeos, mas o intuito desse vídeo foi de falar de forma mais genérica e mais ampla. Então eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui o like de vocês, já se inscrevam no canal e comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso, se tem alguma dúvida e alguma sugestão. Por hoje é só e até o próximo.